Bem-vindo à segunda parte do Direito a Falar, uma parceria entre o Económico TV e a revista Advogados. O convidado desta edição é Pedro Melo, da PLMJ. Há pouco, Pedro, fiquei de fazer uma referência que me tinha pedido e que por lapso não fiz. O Pedro Melo, para além de ser especialista nesta questão das parcerias público-privadas e privatizações, tem trabalhado há muitos anos com uma série de operadores privados e está feito então esse registro de interesses que há pouco me passou. Irmínio. Em que setores é que Portugal pode apostar nas parcerias públicas? Já falou de algumas, como o ferroviário. Que outros setores é que poderiam beneficiar deste modelo? Olha, eu acho numa altura, a sua pergunta é muito pertinente, porque numa altura em que se voltou à ideia useira e veseira das funções do Estado, uma ideia muito gasta, mas que agora, enfim, por força desta pressão da Troika, pode ser que seja agora que essa ideia faça caminho e que se entre nessa discussão mais aprofundadamente. E nesse contexto, as parcerias podem de facto ter aí um papel. Olha, há pouco tempo soube-se um setor onde ainda não temos, ou ainda não temos com o modelo que faria sentido ter, e o modelo mais conhecido, o setor da educação. O setor da educação é um setor onde os privados estão bem vistos. E soube-se há pouco tempo, no relatório do Tribunal de Contas, não é que também não se engana, às vezes engana-se, mas vamos supor que não se enganou, e nesse relatório dizia que os contratos de associação, e portanto entre o Estado e no fundo operadores privados do setor social, mas privados, nesse tipo de contratos, o custo por aluno era mais barato para o Estado do que no setor público. O valor que, aliás, foi secundado depois com um segundo estudo pedido pelo próprio Ministério da Educação. Exato. O que significa o quê? Significa que, pelos vistos, os privados não são nenhuns malfeitores, conseguem fazer as coisas bem e, às vezes, até conseguem fazer as coisas de forma mais eficiente que o Estado e portanto, com menos despesa. Pode ficar aí uma ideia, pode ser que o Ministério da Educação queira implementar mais contratos de associação com escolas, enfim, do setor privado e, portanto, por aí talvez consiga realizar alguma poupança. Para além do setor da saúde, há países onde têm apostado em parcerias também no setor judicial, ou judiciário, se quiser. Por exemplo, o setor prisional, onde, no fundo, a construção da cadeia é feita pelo setor privado e depois que faz também a manutenção durante um período longo de anos, e há outros países onde evoluem para mais um passo, onde a própria segurança é feita aí a paredes meias entre a parte pública, mas também a parte privada. Bom, enfim, tem mais problemas este setor, digamos, prisional do que outros, por razões óbvias, mas é um setor onde isso pode ser claramente implementado. Bom, depois temos o setor tradicional das infraestruturas, e aí há várias, e em várias áreas, desde os hospitais às rodovias, não vão ser feitas mais com certeza nos próximos anos, o setor aeroportuário e o setor portuário, claramente são áreas onde podem ser desenvolvidas. Eu acho que na parte do setor dos transportes, nos transportes coletivos, fazia sentido ter isso. Nós já temos, no metro do Porto, por exemplo, há uma concessão para um privado para a parte da exploração da rede. E fazia sentido pensar-se nisso, porventura, também para a área de Lisboa. Pedro Melo, este know-how que Portugal tem hoje relativamente às PPPs é exportável, se me permite a expressão? Ainda bem que perguntou, porque isso ia-me passar completamente e já está a ser. Nós temos hoje, de facto, uma grande experiência nessa área, não só no ponto de vista jurídico, mas também no ponto de vista técnico e, portanto, de engenharia e igualmente o setor financeiro português. A nossa facilidade de acesso ao mercado subsaariano, portanto, Angola e Moçambique, onde temos vários portugueses, aliás, cada vez mais, são países que tiveram recentemente leis sobre essa matéria, quer Angola, quer Moçambique. E, portanto, estão a dar a isto mais passos. Têm leis muito próximas da nossa. E, portanto, claramente, aí há trabalho a ser feito e desenvolver, e em países que estão com taxas de crescimento que causam naturalmente inveja de qualquer país da Europa neste momento. E, portanto, há aí, de facto, um futuro para este mercado. Entrando no segundo tema deste programa das privatizações, concorda genericamente com o modelo e com a política que tem sido desenvolvida por este Governo nas privatizações? Olha, eu acho que há aí... Antes de mais, eu não gostaria de aprofundar muito a questão, porque nós, no escritório, temos estado envolvidas em algumas, umas delas já acabaram, outras estão em curso e, portanto, não queria entrar em grandes pormenores. Mas queria lhe dizer que há aí, fundamentalmente, duas questões. Há uma questão
digamos, ideológica, não é? Que é de saber sim ou não devem ser privatizados os setores que estão hoje em cima da mesa e que são vários. A essa questão responde-se desta forma. Bom, isso foi legitimado em eleições. O programa de privatizações que está hoje a ser implementado estava previsto no programa do PSD, parte delas também no programa do CDS, que hoje compõe a coligação, e além do mais, estavam também previstos no acordo que foi celebrado com a designada Troika e que foi subscrito pelo PS. Ou seja, do ponto de vista de legitimação democrática, este governo, aquilo que está a fazer é implementar o que estava no seu programa e também o acordo da Troika. Portanto, se me pergunta qual é a minha opinião, bom, eu gostaria que, em alguns casos, que em vez de existir uma privatização, houvesse uma concessão. Como explicava há pouco, a concessão permite que o ativo fique na mão do Estado e, portanto, o Estado tem o controle, fica sob mão pública. E há um privado, portanto, se o problema de gestão resolve-se assim, não é? Pode-se resolver assim, fica o privado efetivamente a fazer a gestão, mas eu continuo a ser o detentor do ativo, não o perco. Quando eu privatizo, de facto perco e só posso recuperá-lo nacionalizando com as dificuldades que existem. Ou comprando no mercado, também existe essa possibilidade. É difícil, é difícil comprar no mercado, por exemplo, uma rede elétrica, não é? Torna-se difícil. A não ser que seja cotado. É muito difícil porque são empresas de rede, são monopólios naturais e, portanto, só mesmo nacionalizando é que vai conseguir recuperar, ter essa infraestrutura. Ou comprando no mercado, o que significa comprar ao preço do mercado e provavelmente não temos dinheiro nas próximas dezenas de anos para o fazer. Mas é isso para lhe dizer. Há uma questão ideológica que se explica desta maneira, quer dizer, o Governo está inteiramente legitimado para fazer isto. Depois, cada um de nós tem as suas opiniões pessoais, sim ou não à privatização da Caixa, sim ou não à privatização do setor da água, tudo isso pode ser discutido, mas, como lhe digo, o Governo está legitimado para esse efeito e está legitimado com os três países, com os três partidos que têm mais, digamos, representatividade eleitoral. Em alguns casos, talvez fosse possível fazer diferente, recorrendo à concessão e não à privatização, noutros casos não é possível. Seja porque a concessão não funciona, seja porque, de facto, quem quer comprar, quer de facto comprar e não quer estar sob a tutela do Estado que se mantém quando há um contrato de concessão, em que há um controle mais ou menos apertado da atividade do concessionário. Portanto, acho que não tínhamos muitas alternativas também aí àquilo que está a ser feito. Agora, naturalmente que há alguns setores que eu preferia que se mantivessem nossos e que mas, enfim, as circunstâncias são Mas por uma questão estratégica, Pedro. Porventura não é possível, porque de facto é preciso encontrar receita e, portanto, é esta receita extraordinária que se procura encontrar, porque a alternativa à receita extraordinária é ainda mais aumento de impostos. Mas deveriam ficar na mão do Estado por uma questão estratégica, porque há setores que deviam ficar na salvaguarda do Estado. Os Estados Unidos, por exemplo, que é uma economia muito aberta, têm limitado muito o acesso, por exemplo, às energias renováveis por parte de investidores chineses. Pois claro, com certeza. É defender os seus interesses. Por exemplo, a Alemanha tem, do ponto de vista das suas reservas energéticas, tem praticamente tudo em mão pública. E, portanto, enfim, mas lá está, são países ricos que têm um poder que nós não temos e, portanto, nós somos forçados a encontrar receitas vendendo aquilo que costuma dizer os nossos anéis, portanto, os nossos ativos, e há países que não precisam fazer isso. São as circunstâncias em que nos encontramos. Eu, como lhe digo, gostava que alguns setores se mantivessem na mão estadual, embora pudessem ser geridos por privados, através do mecanismo da concessão, mas reconheço que o Estado não tem muito mais possibilidades de encontrar receitas que não seja também por via das privatizações. Quer dizer, pode vender património, mas não tem dado grande resultado, porque o imobiliário está na situação em que está. E, de facto, não se pode aumentar mais impostos. Onde é que se vai buscar mais receita? É vendendo alguns ativos que nós temos e que têm interesse para os estrangeiros e, portanto, já o fizemos na EDP. Há uns anos era totalmente pública, hoje é totalmente privada. Já o fizemos na REN. Estamos a fazê-lo na ANA. Porventura far-se-á também na RTP. Bom, e há quem fale também no setor das águas como um próximo passo. E, portanto, enfim, cada um de nós tem a sua opinião pessoal sobre se isso deveria ou não ocorrer, o que era melhor, o que era pior, mas a realidade é mais forte que tudo isto. E, portanto, quando chega um ponto em que é preciso receita e não há outras alternativas, põe-se em cima da mesa a venda de um ativo
como última alternativa, e eu acho que é o ponto onde nós estamos, embora, naturalmente, para quem tenha uma mentalidade muito liberal, bom, para quem pensa assim, de facto, a transferência do ativo, a alienação do ativo, melhor dizendo, do setor público para o setor privado, é uma coisa natural que deve acontecer, independentemente do Estado precisar ou não. Mas eu julgo que isto está a acontecer por um misto de razões, porque há, de facto, pessoas que pensam assim, que deve estar no setor privado, e não há razão nenhuma para que o Estado tenha alguma intervenção nesse tipo de empresas. Mas e há aqui, como digo, esta convergência deste entendimento ideológico com a necessidade real de encontrar receitas. Mas, de qualquer forma, quando as privatizações acabarem e deixará de haver empresas para privatizar, se as contas não forem equilibradas, vamos ter mesmo um problema de receitas. Vamos ter um grande problema de receitas. E eu não lhe consigo responder a essa questão. Acho que isso passa por tentar que o PIB cresça. É difícil. Passa por reestruturar o Estado, portanto, reduzir a despesa. Mas a questão é que, como todos nós sabemos, a despesa corrente primária do Estado é muito rígida, portanto, são prestações sociais, são despesas com pessoal e são os chamados consumos intermédios, que se pensava que podiam ser cortados rapidamente e verifica-se que se são cortados em demasia, depois as estruturas administrativas não funcionam, mas há coisas que podemos fazer. Eu dizia-lhe há bocadinho, na primeira parte do nosso programa, que o setor dos portos cresceu num ambiente recessivo. Pode crescer mais. Nós somos um dos maiores, se não o maior exportador de tomate no mundo. Aqui há 15 anos ou 20 anos, bom, porventura ninguém dizia que isso iria acontecer. Pode ser que hajam outros setores onde isso seja possível de acontecer. Repare, nós temos, e deixe-me fazer aqui uma homenagem ao professor Nânio Lopes, que é uma pessoa que me diz muito, nós temos o setor do mar. Ele foi um grande impulsionador que isso fosse estudado e fosse aproveitado do ponto de vista económico. Hoje, nós temos um conjunto de conferências por todo o país sobre essa matéria. Mas já se sente que estamos a dar um passo para além da pura conversa de salão. Já há empresas a tentar investir aí, há interesses estrangeiros nessa área. E, portanto, como lhe digo, se juntarmos os portos, se juntarmos depois alguns nichos que nós conseguimos ser os melhores do mundo, como por exemplo a produção de tomate, se aproveitarmos os recursos naturais que temos, que fundamentalmente é o mar, a nossa posição geográfica, a nossa relação com esta triangulação de Portugal, Angola, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Brasil, quer dizer, eu acho que tem que ser por aí, porque do ponto de vista, de facto, do nosso país, a manutenção da situação em que nos encontramos quer dizer, já estamos em pré-colapso e podemos colapsar se de facto não fizermos alguma coisa. Portanto, é pena que seja sob o jugo estrangeiro que estejamos a pensar na refundação do Estado e, portanto, na questão das funções, mas pode ser que, enfim, que este jugo estrangeiro tenha alguma contrapartida positiva e que essa seja ter um Estado mais eficiente e que permita, no fundo, dar mais com menos recursos. É o desafio que nós temos todos nós para os próximos 10 ou 20 anos, porque, como dizia bem, as receitas extraordinárias estão a acabar. Não é? No fundo, a ideia de base das parcerias público-privadas. Dar mais com menos recursos. É exatamente a ideia de base. Pedro, foi um prazer recebê-lo neste Direito a Falar. O prazer foi meu. Pedro Melo, sócio da PLMJ e especialista em parcerias público-privadas e também em privatizações, sempre com uma entrevista conduzida por Hermínio Santos. Desejo-te uma boa semana. Hermínio Santos, diretor editorial da Revista Advogados. Fica por aqui o Direito a Falar. Regressamos de hoje a 8. Aproveita esta semana.